Já estamos de volta e agora o assunto é algo que nós amamos. Vamos falar sobre o universo dos oráculos, só que seremos específicos. O bate-papo vai girar em torno do baralho cigano. Para que ele serve, né? Como que é a linguagem, possível origem, simbologia e vai ter atendimentos também, tá? Já está comigo a Adriana Gachê, oraculista, taróloga, mas que domina diversos oráculos, né, Dri? Sim. Oi, pessoal, de novo aqui, né? Um prazer. Todo nosso. E hoje falando de um oráculo, embora eu sempre venha com o tarô mitológico, né? Mas tem o baralho cigano também, que eu dou aula do curso, e já tinham me pedido para falar um pouquinho sobre ele. Porque tem muita gente que tem essa curiosidade, né, Edu, de, assim, saber primeiro a diferença e entender um pouquinho por que muda de um para o outro, né? Tá. E o baralho cigano, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, você não consegue fazer perguntas abrangentes para ele, você vai fazer perguntas objetivas. Tá. Então é sim ou não. Dependendo da situação, você pode, por exemplo, tem a mesa real que sim, aí você vai abrir e de acordo com a disposição das cartas, você vai contar a historinha. Mas em vias de regra, é pergunta papum. Você pergunta, ele já responde e você já vai para outra. Tanto que uma consulta de baralho cigano, ela acaba sendo mais rápida. Ela é mais rápida do que uma consulta de tarô por conta disso. Tá. Então tem gente que gosta muito e tem gente que tem um pouco de receio, porque ele não manda recado. Você perguntou, ele vai te responder. Certo. Então é importante que a gente saiba até como fazer perguntas para ele, né? Exatamente. Não adianta uma pergunta muito abrangente, você precisa saber ser focado. Exatamente. Eu tenho algumas pessoas que falaram para mim que já tiveram a experiência com consultas de baralho cigano e tem medo. Porque é exatamente isso, você pergunta, vamos supor, né? Uma questão que é muito pedida nas consultas sobre relacionamento. A questão de, estou sendo traído? Ele não vai rodear. Ele vai falar que sim ou que não. Porque as cartas, separadamente, elas têm um significado. E quando elas estão conjuntas, elas vão ter um outro significado. E também tem uma situação, por exemplo, um tarô, o mitológico, vamos pegar. O mesmo arcano, ele vai ter várias situações que você pode interpretar de várias formas. No baralho cigano, você vai lidar com duas energias. Ou ela é positiva, na verdade três. Ou ela é positiva, então sim. Ou ela é negativa, não. Ou ela é a neutra. Então, tem cartas que... Ou ela tem, por exemplo, a carta da cobra. As pessoas atribuem a carta da cobra à traição. Eu já estou falando o significado que eu acho que... Eu gosto de que as pessoas já vão entendendo, né? Para ficar mais didático, o negócio não ficar tão chato. O que acontece? A carta da cobra, ela é uma carta que as pessoas têm muito medo porque já atribui à traição. Sim. Só que ela tem o aspecto que a cobra, ela é ardilosa. Então... Na mesma situação de que pode, sim, falar de uma traição, de alguém que está ali esperando para dar um bote, ela pode falar que você precisa agir de uma forma mais ardilosa para sair de uma determinada situação. Por isso que ela precisa, no caso, de outras cartas para completar se aquilo ali é para você ou se é em relação a você. Tá. Né? Então, é um baralho muito interessante. A gente estava falando um pouquinho antes sobre a questão da origem, assim como o povo cigano tem diversas vertentes, né? Uns falam que pode ser egípcio, outro fala que pode ser chinês, outro fala que pode ser, enfim, indiano. Tem várias vertentes sobre isso. Mas o que acontece com o baralho cigano e o Lenormand, que é o mais conhecido? Na verdade, mundialmente. Porque a Madame Lenormand, ela pegou esse baralho, então ela teve acesso a essas cartas e ela adaptou as cartas para que ela pudesse trabalhar e manusear. E ela fez de uma forma que ela acabou ficando muito conhecida. E aquilo popular, assim, ficou popular. E antigamente, Edu, isso é até interessante.
não eram todas as pessoas que tinham acesso a oráculos. Ou você era muito rico, ou você era da nobreza, você tinha que ter alguma situação para você poder ter esse acesso. E quando ela vem trazendo o baralho cigano, é uma coisa que todo mundo tem acesso. Antigamente, né, os ciganos, antigamente não, acredito que até hoje, é um conhecimento passado de mãe para filho, e assim vai. E então, tem as ciganas, tem muitos mitos, tem as pessoas que têm um pouco de receio, tem umas que são as que leem mão, tem as que leem cartas, mas o baralho cigano realmente é muito popular. Muito popular para essa questão, né? Tá. E uma outra coisa que é muito interessante também, né? Quando você procurar um baralho cigano, tenha em mente que as perguntas, elas são muito diretas. Elas são muito objetivas. Por isso que é interessante, eu achei interessante falar sobre esse tema, até para quando a pessoa quiser fazer uma consulta, Edu. Eu quero algo mais específico? Eu quero algo mais rápido? Então você vai ver aonde que você se encaixa. Tá. Quando a gente começar a fazer as leituras, as pessoas talvez vão entender como isso muda. Ok. Gente, inclusive eu convido você a me seguir no Instagram, @eduscarfon, porque sempre que estamos gravando os nossos programas, nós abrimos lives para as pessoas participarem, tá? Aí para participar é muito simples. No momento da gravação é só você mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, código 11, número 961140628. Esse é o WhatsApp nosso do programa, aí a gente vai atender você. Então mande sempre uma pergunta, como a Adriana disse, objetiva, nome, data de nascimento, tá bom? Já vamos começar os atendimentos. Agora, Adriana, quais são as cartas mais temidas e depois as mais amadas ou que o pessoal mais gosta quando sai? Então, vamos lá. O que acontece? Eu trouxe assim como os tarôs, existem diversos. Cada um faz por exemplo, mas é a mesma situação do tarô. Os arcanos, eles não vão mudar, eles vão mudar a figura. Então, eu tenho uma visão da carta, de uma determinada carta, você vai ter outra. O que acontece eu trouxe alguns, mas, por exemplo, esse aqui, ele não é um baralho cigano, esse aqui é um baralho específico da Maria Padilha. É um outro oráculo. É um outro oráculo, mas também tem 36 cartas. Tá. Até para as pessoas entenderem que não é porque tem 36 cartas que é um baralho cigano. Ele é um baralho, mas não... Mas não é igual. Não. É outra linguagem, outras cartas. Exatamente. Esse daqui é o baralho cigano. E esse daqui é um baralho, até falei pra você, é um baralho cigano, baseado no Lenormand, porque tem as mesmas figuras, mas com figuras mitológicas. Que legal. Né? Então, deuses. Os deuses. E eu achei eu ganhei, na verdade, esse aqui, eu achei muito bonitinho pra trazer. Mas vamos lá. Quando eu dou aula, né, eu já acho que comentei nos outros programas que todo último domingo do mês eu faço um curso intensivão de baralho cigano. E aí a gente fala sobre o significado de cada carta, depois vem a parte das tiragens, e quando a gente entra no significado é muito interessante, porque, por exemplo, a carta do rato, a carta da cobra, a carta do caixão, são cartas muito temidas. A do urso também? A do urso, a do urso e a da raposa são duas cartas que têm uma interpretação, por exemplo, para mim, vai ter de um jeito. E é interessante que no curso, o que eu falo? Quando eu tô falando de cada carta, eu falo, essa carta para você acha que ela tem um aspecto mais positivo ou negativo? E é muito interessante que na hora que eu tô falando, divide a opinião. Tem gente que fala, não, cobra não é uma coisa boa. Aí tem gente que fala, não, mas a cobra ela fala que você precisa ser ardiloso. O rato, o que o rato tem de bom? O rato, pegando esses dois exemplos, a carta da cobra ela vai falar que você precisa prestar atenção. Sim, pode ter essa questão da traição, mas sim, pode ter a questão de que você precisa saber sair da situação. Porque, Edu, eu não sei se você sabe disso. Eu não sabia, eu fui estudar e descobri. Se nós estivermos aqui e aparecer uma cobra, ela vai tentar de toda forma sair daqui sem ser percebida. E ela só vai atacar se ela for acuada. Sim.
Então a cobra é assim, eu tô aqui, mas eu quero sair daqui. Nesse aspecto eu acho interessante a gente ser meio que cobra, porque se você está sendo acuado, você tem que dar um jeito de sair da situação. A carta do rato. Ai, rato não tem como ser uma carta boa. Tem, gente. Porque quando a carta sai, ela fala, tome cuidado. Por quê? O rato, ele não te prejudica, nós estamos nessa sala e ele está na outra sala. Ele vai te prejudicar na sala onde ele está. Então, fala sobre pessoas próximas, situações próximas. Preste atenção ao seu redor, porque o rato ele fica ali roendo perto. Sim. Diferente, por exemplo, da carta da raposa, que muitas pessoas também acham que é uma carta negativa, que é o que eu sempre brinco. A raposa, ela tá ali à espreita para atacar o galinheiro. Na hora que o dono do galinheiro der uma descuidada, ela vai atacar. Só que mesmo assim, ela tá te avisando, preste atenção, você está sendo observado, observe a sua volta. É muito interessante essa carta, por exemplo, quando ela sai, se a pessoa faz alguma pergunta em relação a correr perigo. Eu peguei uma pessoa que tem um comércio, ela falou que estava não estava se sentindo bem. Na leitura saiu a carta da raposa. E em seguida, imagina, saiu a carta do rato. Eu falei, olha, você tem que prestar atenção, porque tem pessoas perto de você Estão de olho? que estão de olho, né? E ela tinha um comércio. Passou um tempo, ela foi assaltada. E o que aconteceu, Edu? Pessoas que trabalhavam com ela... Porque assim, se você entra num lugar para assaltar, você não sabe que ali atrás daquele balcão tem um caixa e debaixo do caixa fica um dinheiro guardado. Sim. Então, a pessoa entrou e foi direto. Já sabia, né? Já sabia. Então, o baralho cigano, ele fala isso, ó. Acorda. Acorda. Certo. Já, gente, vamos saber quais são as cartas boas. Sim. E já vai ter atendimentos também. Mas já que estamos falando de oráculos, eu vou mencionar sobre um oráculo que está fazendo um sucesso danado. O oráculo O Poder da Deusa, que é um lançamento da editora Pavão Branco. Dá uma olhadinha. O sagrado feminino continua presente à nossa volta e a deusa, por meio de suas várias faces, te convida através de um doce chamado. Com o toque dela, você pode equilibrar as circunstâncias mais desafiadoras que estão à sua volta. A editora Pavão Branco orgulhosamente apresenta o seu mais recente trabalho, o Oráculo O Poder da Deusa, que reúne em 52 cartas lindíssimas e resistentes deusas de diversas culturas. Utilize este poderoso oráculo para compreender o momento que vive, obter direcionamento e também para as suas práticas de magia. As cartas vêm em saquinha de organza numa caixa resistente com fechamento em imã. Acompanhe a livreta explicativa em português. Acesse ao site pavãobranco.com.br e adquira esta ferramenta mágica e transformadora que também é uma verdadeira obra de arte. Muito lindo, né? É como falamos no vídeo, né? Uma verdadeira obra de arte que você pode utilizar também nos seus rituais, né? Nos altares, representando as deusas. Bom, agora nós voltamos para falar de baralho cigano. Adriana, quais são as cartas boas do baralho cigano? Então, na verdade, o que acontece? São 36 cartas, diferente do tarô, que são 78. E que eu, sinto que tem energia mais pesada são 8. Tá. Todas as outras, ou elas são positivas ou são neutras. Medianas. Mas é aquilo que eu falei também, Edu, acaba sendo muito pessoal. Até a tiragem acaba sendo muito pessoal. Tem gente que tira uma carta, tem gente que tira 3, existem vários métodos. E quando você aprende, você vai usar aquele que mais que você se identifica. Quando eu tô fazendo uma leitura, eu começo com 3 cartas. Se eu acho que eu preciso de mais alguma informação, eu falo, pega mais uma. Tá. Tanto que é tão engraçado que as minhas clientes, eu falo, tira 3 cartas. Quando eu vejo, elas já estão indo buscar outras. Eu falo, então, calma, eu não olhei essa, tá? Então, como eu falei, né? A carta do rato. Do rato, isso. Do rato. A carta da cobra. Isso. Deixa eu ver se dá pra gente mostrar aqui nessa câmera.
Ó, o rato, o Isso. ratinho, A cobra. a carta da cobra, né? Essas são cartas mais São mais pesadas. pesadas, né? Essa Quando daqui, saem. Edu, a carta do chicote é muito interessante, porque... Ó, o chicote. É, o chicote. O que ela fala? O chicote, ela fala o seguinte: a gente vai trazer, vai levar uma memória que é assim. Quando existia a escravidão Uhum. e existiam os castigos, eram as chicotadas, né? Deixa eu fazer assim, não vai fazer barulho aqui. Eram as chicotadas. A carta do chicote aqui, ela fala o seguinte: é um castigo. Uhum. Presta atenção nas suas ações, porque o chicote vai estar lá. Então, e geralmente eu atribuo esse chicote aqui a algo espiritual. Você tem alguma atitude e assim, você vai pagar a lei do retorno, né? Uhum. Então, quando essa carta vem, eu sempre falo para a pessoa: presta atenção nas suas atitudes, tá? Tem alguma carta que, assim, é um indício de felicidade, que é super boa? Nossa, tem, Quando Edu. vem? Olha, quando as pessoas estão perguntando sobre relacionamento, a carta do anel. Ah, adoro. A carta do Ó, o anel. anel. Essa daqui é maravilhosa quando as pessoas perguntam sobre relacionamento, a carta do coração. Linda também. Sim. Uhum. Essa carta é muito interessante, a carta da cruz. Tá. Por quê? A carta da cruz, ela vai lembrar a questão: quem foi crucificado? Jesus Cristo. E ele padeceu. Então, o que ele teve que fazer? Porque o povo cigano, ele é muito voltado a essa questão, né, a religião é muito importante para eles. E eles são muito fervorosos nessa questão do Cristo. Eles têm uma, né? Da fé. Sim. E a carta da cruz fala exatamente isso. Você vai passar por um monte de coisas, é mais ou menos assim, Edu, você passou pelo inferno, saiu a carta da cruz, você vai ter vitória, mas depois de muito sofrimento. Tá. Então é uma carta que fala de algo bom, porque imagina, saíram cartas ruins, mas no final sai a carta da cruz, quer dizer, depois de todo esse martírio, você vai ter a vitória, mas ela vai vir com dor, tá? Os lírios também é uma carta muito positiva, que também fala dessa questão. Também é uma carta muito espiritual. Ela fala de proteção, ela vai falar que existe alguma coisa ali, que a espiritualidade, ela tá agindo, ela tá olhando por você, tá? Tá. As nuvens, por exemplo, para você ver como não é nem positiva nem negativa, ela fala de algo que você não tá conseguindo enxergar. Entendi. Algo que tá anuviado. Exatamente. Vamos para os atendimentos, Li? Vamos. Senão não dá tempo Desculpa, da gente atender a galera. gente, eu já tava que são querendo... da aula. Eu estava querendo dar aula. É que quando a gente gosta, né, Edu? A se gente empolga. dispara. Lembrando que você quer fazer um curso com ela de baralho cigano, tá? Tem como também. Você pode obter informações aí. Eu já até te convido a segui-la no Instagram. @gachê com 2 T's _ esotéricos. Isso. Vamos lá, vamos atender a primeira pessoa, que é a Tamires. Aqui. Tamires Jerônimo Cardoso dos Santos. Ela é do dia 14 de fevereiro de 94. Queria saber sobre o meu trabalho, se vou ter sucesso profissional esse ano, se terei realizações. Obrigada. 14/2/94. Eu não vou olhar Tamires. porque você mesmo já falou que acaba complicando. Edu, eu vou pedir então a sua ajuda, tá bom? Você vai cortar, que geralmente é assim que a gente faz. E qual montinho você escolhe? Esse, meio. Então, tá bom. Olha que interessante, até quando a pessoa escolhe o do meio, é exatamente essa questão. Ela tá com dúvida. Então, o meio é nem lá e nem cá. Tá. Entendeu? Tá? É o meio do caminho. Então, eu cima do acredito que... Olha. Então, vamos lá. Ela tá perguntando se ela vai ter realizações, né? Sucesso. O que acontece aqui? Saiu a carta da âncora, da árvore. Já fala da estabilidade. Só tome realmente... Você perguntou da carta do urso e eu não respondi. A carta do urso tem essas duas conotações. Tanto você pode ter alguém ali que te protege muito, mas essa proteção acaba sendo um pouquinho abusiva. Como você precisa tomar cuidado com o amigo urso. Porque o urso, ele não come carne.
Mas se você der de cara com o urso no meio de uma floresta, ele vai te abraçar e ele quebra os seus ossos. Ele te ataca. Ele te ataca. Então, é por isso que é o abraço de urso. Você tem que tomar cuidado, que talvez tenham pessoas ali que você não precisa, que você precisa olhar de uma forma mais cuidadosa. Então, vamos lá. Tamires, é assim, eu vou te dizer. Você tem grande possibilidade, sim, de ser bem-sucedida no seu campo profissional. Só presta atenção nessa questão, tá? Vão vir alguns obstáculos, a montanha me mostra isso. E você provavelmente... Olha, Tamires, você às vezes é muito infantil ou muito ingênua em algumas... É o seguinte... Fique esperta, tá? Aqui tá falando que existe grande possibilidade, sim. Tome cuidado com amizades, alguns obstáculos virão, mas... Não confie nas pessoas. Não confie e guarde suas realizações para você. Beijo, Tamires. Boa sorte, querida. Então, estabilidade, mas tome os devidos cuidados. Sim. Vamos atender mais uma pessoa, Bárbara Yumi Suami Azevedo. Minha carreira de DJ vai dar certo? 10 de novembro de 90. Quando for fazer uma festa, chama a Bárbara. Vamos ver, Bárbara. 10 de novembro. Porque eu olhei em cima e falei, quem é, né? De novo, novo, te falei, foca lá. Aí que eu te falo as perguntas. Não, é que a gente fica curioso. Vamos lá, Bárbara Yumi. Corte? Vamos que o tempo urge na TV. Bora lá, corte. Qual? Esse monte aqui. Tá, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver aqui. Bárbara Yumi. Sim. Você só precisa amadurecer um pouquinho. Então, eu acredito que esse amadurecer é o conhecimento, tá? Sim, muito. Vai dar muito sucesso. Ó, os peixes, a cegonha e o jardim. Oh, coisa boa. Preste atenção nas suas alianças. Se comunique mais, porque, veja, a primeira carta que saiu é a carta da torre. Se você quer ser DJ, você tem que ser uma pessoa mais expansiva e assim, se comunique. E a carta do anel... Isso. Pode mostrar aqui nessa. Isso. A carta do anel, ela fala para você fazer alianças, tá? Mas sim. Vai dar principalmente certo. vai dar certo sim. A carta do peixe vai falar de prosperidade. Essa carta é ótima, né, Adri? Ótima, adoro. Bora lá, pode soltar outra pergunta para Adriana. Então você já sabe, saiu o peixe. Se você perguntou de prosperidade, uau, né? As coisas vão fluir abundância. Bem. Olá, boa tarde. Gostaria de saber o lado espiritual. Quem pergunta é a Solange Moura, de 24 de abril de 75. Gratidão. Lado espiritual. Isso. É abrangente essa pergunta, né? Então vamos perguntar assim, se algo ruim, aí vai, de repente. Porque se ela perguntou de algo espiritual, eu acredito que ela deve estar passando por algumas provações. Então ela está querendo saber por que ela está passando por isso. Vamos ver se responde aqui. Lado espiritual. Então, Solange, né? Isso. Solange, o seu lado espiritual, ele tá bagunçado porque o que acontece? Você tem que prestar um pouco mais atenção nos seus envolvimentos afetivos, tá? Tem algumas dificuldades, sim. Você tem algumas coisas que você não tá prestando atenção, que a nuvem fala que tá escondido algumas situações aí. E saiu o chicote. Então, assim, preste um pouquinho atenção nas suas atitudes. Nem tudo é espiritual, mas aqui tá me mostrando, a estrela fala um pouco disso. Você tá atraindo algumas coisas, mas as suas atitudes estão atraindo essa energia. Você está atraindo, sim. É como se ela fosse uma esponja. Então não tem nada de... não é que você tenha uma macumba em cima de você. Obsessor, um trabalho. Não tem isso. Mas algumas situações que você está criando na sua vida, você está trazendo essa energia negativa para você. Sem perceber. Olha... A carta do chicote me fala que tem algumas vezes que ela sabe. Sabe aquela situação? Eu não devo fazer, mas eu faço? Entendi. E aí você acaba atraindo coisas que não são muito boas para você. Boa sorte, Sol. Cuide-se.
Adriana, tem curso de baralho cigano? Tem curso de baralho cigano, então é todo domingo, todo último domingo do mês. É um curso que vai das 10 até as 5 da tarde. Eu ensino a montar o altar, eu ensino a consagrar o baralho, a pessoa ganha a apostila, ganha o baralho. E o que é interessante, Edu, que as pessoas que falarem esse mês, que viram aqui no programa, vai ter um desconto bem significativo. Que legal! Tá? Se a pessoa entra lá e fala assim, olha, uma outra coisa que é legal, no final do curso a pessoa já consegue fazer algumas interpretações. Óbvio que não vai ser uma mesa real. Que a mesa real você utiliza as 36 cartas, mas ela já consegue fazer um sim ou não, é positivo, é negativo. Legal. Tá bom? Já consegue utilizar para ela. Já. É presencial? É presencial. Eu gosto muito da energia presencial dos cursos. Que lugar de São Paulo? Tanto atendo na Aclimação quanto em Interlagos. Mas para os cursos eu dou prioridade para a Aclimação, porque é no Espaço Clarion. Lá nós temos toda a infraestrutura para receber as pessoas. Ótimo. Então, gente, quer aprender baralho cigano, já sabe. O último domingo do mês tem essa oportunidade, né? Ao fazer o curso, você tem a apostila, tem o baralho cigano, é um dia inteiro e você já vai conseguir sair utilizando, pelo menos para você. Sim, e eu dou também, Edu, um certificado de curso livre que é interessante, porque a pessoa, esse curso, eu descobri que para algumas instituições ele é válido como carga horária. Que legal. Se você tiver que fazer alguma coisa nesse sentido de complemento de horário. E uma outra coisa também que é interessante, eu acredito que falar. O baralho cigano, ele é bom para que você entenda se é isso que você quer. Por ele ser 36 cartas, ele é mais rápido, aí você fala, não, agora eu quero ir para um tarô, agora eu quero ir para um outro oráculo. Ótimo. Gente, para você saber sobre o curso ou para você agendar um atendimento, uma consulta com a Adriana Gachet, você pode segui-la no Instagram e chamar por inbox, tá? @Gachet_esotéricos. Gachet com 2 T's, tá? E o WhatsApp para saber mais, código 11, número 997373509. Então, repetindo, 11 997373509. Isso aí. Dri, gratidão pela pauta, pelo bate-papo, adorei. Eu que agora, foi ótimo. Adoro também estar aqui sempre com você e estarei em outros também, trazendo outras coisas. Aí. Tá bom? Valeu. Gente, o programa está chegando ao fim. Se você quer assistir a reprise pelo site astraltv.com.br às 18 horas. Eu volto amanhã às 11. Bênçãos de luz e até lá. Tchau, tchau.